A imigração japonesa também está na sétima arte. Então, se liga aí. Todas as quartas-feiras nós vamos dar dicas culturais. Filmes, dança, teatro, artes plásticas. O nosso convidado de hoje é o Adilson Marcelino, pesquisador de cinema brasileiro, que vai falar um pouco sobre o filme que trata da migração japonesa. Adilson, conta um pouco pra gente a história do Gaijin. Bom, o Gaijin, Caminhos da Liberdade, é um filme muito interessante porque a história dele é o marco zero da imigração japonesa. Começa exatamente em 1908. E nesse momento o Brasil precisava de mão de obra. Então os japoneses, vem uma família de japoneses, várias famílias de japoneses para o Brasil. Uma delas é que compõe os personagens centrais do filme. E eles vêm, claro, em busca de uma terra nova e de grandes promessas, de melhoria econômica, enfim. E aí, nesse convívio na Fazenda Santa Rosa, esses japoneses vão conviver com alguns personagens locais que também trabalham lá. Então, tem uma comunidade italiana, tem um funcionário que é cearense, e ali eles vão se envolver e a trama gira em torno disso. Já nas primeiras cenas, o filme mostra algumas diferenças culturais entre brasileiros e japoneses. Você acha que no decorrer do filme a Tezuka conseguiu mostrar isso bem? Eu acho que a Tezuka consegue, na trama que ela conta e pelos recursos que ela utiliza, mapear isso durante todo o filme e trazendo para o espectador um entendimento mais profundo sobre o que o filme está tratando. Esperienze nell'industria tessile, construção, vidraçaria e nelle ore libere carpinteria. Ah, e sono anche cantante. 廃工地における雇用契約一つ、各自は農場側から分担された面積に必要な仕事を果たすべし。 Você falou dos recursos, um deles foi utilizar atores das nacionalidades que eles representavam. Como é que funciona para fazer uma produção com atores de vários países? Tem o recurso de usar um intérprete, alguma coisa do tipo? No caso ali, ela usou até atores que já são descendentes de japoneses que viviam no Brasil, né? O Gaijin, Caminhos da Liberdade, ela fez exatamente esse caleidoscópio. No caso dos atores japoneses, claro, eram atores que falavam japonês e português, mas como o filme é no início da imigração japonesa, então ela usa aquele recurso das legendas em japonês, que é exatamente para mostrar a dificuldade desses imigrantes compreender e se fazer compreender dentro daquele novo universo. No caso dos italianos, né, a gente tem lá o ator Gianfrancesco Guarnieri representando esses italianos, tem a Luiz Cardoso, mas muito focado no Gianfrancesco, porque o personagem dele é um personagem politizado, líder ali daquelas pessoas que trabalham na fazenda. O Gianfrancesco também um brasileiro, mas que ali carrega no sotaque italiano, exatamente para demonstrar essa aparente torre de Babel, mas que, no entanto, é que vai definir a cultura brasileira e vai definir aí o que vai desaguar nessas diferentes linguagens aí que compõem o nosso diferencial. Você citou um ator que costuma estar em novelas. Tem também no filme Antônio Fagundes. Você acha que a imagem desses atores não fica muito vinculada aos papéis deles em novelas e fica difícil para a gente assistir o filme e não remeter direto a esses personagens que eles já fazem? Bom, o Gaijin é um filme de 1980, né? Eu acho que há um certo preconceito. Se a gente trazer essa discussão para os dias de hoje há muito essa história de que há atores globais fazendo cinema, é uma coisa ruim. É claro que quando você vê um ator que trabalha sistematicamente na televisão, ele, de certa forma, já construiu uma identidade. Quando você entra para ver um filme, você acaba identificando aquele ator por aquele papel que ele fez na televisão. Às vezes, um ator que fez o galã em várias novelas. Mas eu acho que isso é uma forma meio torta, assim, de ver, porque ator é ator. E independe do veículo, seja o cinema, seja o teatro, seja o circo, ou seja a dança, muitos atores também trabalham com dança. E eu acho que no caso ali específico, em 1980, o Antônio Fagundes, Gianfrancesco Guarnieri, são pessoas do teatro, com forte trajetória teatral, são pessoas também da televisão, mas são pessoas do cinema brasileiro, assim. É assim, né? Pega-se a gaia e puxa. Né?
pode puxar. Né? Se puder não arrancar muita folha, é bom. Mas se arrancar também não tem problema não, que depois na solta. Viu? Não pode é quebrar os galhos. Se quebrar os galhos, a planta morre. Não pode bater. Se bater, pá, 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 a planta morre. O Gaijin foi premiado como melhor filme em alguns festivais e também ganhou agora uma continuação em 2005. Por que você acha que o filme teve esse destaque todo? Olha, a Tezuka Yamazaki, quando ela fez esse filme, foi uma grande surpresa, assim, porque se a gente voltar a olhar histórico para a época, é uma época que não existia muitas mulheres dirigindo filme. A Tezuka Yamazaki é uma das precursoras. A Tezuka vinha aí de uma trajetória muito interessante, fez um curta, foi assistente de direção do Glauber Rocha em A Idade da Terra, e o seu filme de estreia está intimamente ligado com a trajetória dela, já que ela é descendente de japoneses, e trouxe isso para a tela de cinema em grande estilo, fazendo aí um filme de muito sucesso em 1980. E a Tezuka, ela fez um grande filme. Tanto que nos filmes seguintes da Tezuka, o Paraíba, o Pátria Amada, ela conseguiu ainda manter uma linguagem muito autoral. E o fato dela voltar a fazer tantas décadas depois, fazer o Gaijin 2, eu acho que era inclusive uma recuperação desse momento inicial dela, esse momento de consagração. Como você disse, ela recebeu muitos prêmios, o Gaijin foi muito premiado. Foi premiado, teve menção em Cannes, foi premiado em Havana, foi premiado em vários países, no Brasil também, foi prêmio Air France. E eu acho que quando ela voltou para fazer essa continuação, era exatamente para reencontrar não só essa temática e alguns personagens, mas talvez também reencontrar a sua gênese cinematográfica e tão bem sucedida. Em relação à trilha sonora desse filme, o que você acha que você pode falar pra gente? A trilha sonora desse filme é do Pedro Neschmin, que é o grande maestro, né? Está aí hoje fazendo belos trabalhos, e eu acho que ele foi muito feliz nesse filme, porque a trilha sonora, ela tem que ser entendida como um mecanismo de linguagem, porque a gente sabe que o cinema, diferente das outras artes, é uma janela que compõe diferentes manifestações artísticas, né? No filme, você tem a literatura, você tem a fotografia, você tem a música, você tem a arquitetura, você tem o cenário, o figurino, e a trilha é também um elemento dessa linguagem cinematográfica. Então, no caso do Gaijin, o Pedro Neschmin, ele criou uma trilha sonora muito interessante, porque ela não se sobressai ao filme e ela não duela com o filme. Valeu, Adilson. E você fique ligado, nós voltamos na próxima quarta com mais uma dica de cinema.